Vamos à análise com Sílvia Mangerona, politóloga, e também Alexandre Malhado, jornalista da revista Sábado. Bom dia a ambos, bem-vindos. Sílvia Mangerona, as sondagens já apontavam de facto para uma vitória robusta de António José Seguro, mas esta foi histórica, ultrapassou mesmo Mário Soares. É surpreendente e explica-se como o voto de rejeição contra André Ventura ou pelo percurso e pela campanha que fez António José Seguro? Foi surpreendente, em primeiro lugar, porque creio que ninguém estava à espera deste resultado. Não foi surpreendente a vitória, mas o resultado foi surpreendente. Sim. O motivo pelo qual aconteceu terá que ser desdobrado em vários motivos. Um deles, certamente, essa taxa de rejeição que ainda permanece face ao Chega e a Ventura, e isso provavelmente deve ter contribuído. Mas, principalmente, o facto de Ventura ter tido aquela má lembrança de ter dito que podíamos adiar as eleições, sabendo ele que efetivamente do ponto de vista legal não poderia ser feito, e do ponto de vista político nem sequer era aconselhável. Portanto, isso pode ter sido determinante para haver uma galvanização da ida às urnas. O facto de ter ultrapassado, a taxa de participação ter ultrapassado os 50%, veio respaldar a vitória de Seguro, torná-la mais legítima politicamente, e isso é a nota principal deste dia depois. Alexandre Malhado, ontem falávamos aqui sobre a mensagem que os portugueses quereriam passar com a sua votação. Afinal, como é que lês estes resultados em termos de mensagem que os portugueses quiseram passar? Foi uma vitória retumbante de António José Seguro. O que nós conseguimos compreender, acima de tudo, é que, graças a esta vitória legitimadora para António José Seguro, o povo quis que a democracia liberal prevalecesse sobre um candidato que quis manter o seu radicalismo, esse radicalismo de direita, que muita gente pensava que André Ventura ainda podia moderar a mensagem, mas a estratégia falhou. E qual é que foi a estratégia de André Ventura? Era tentar radicalizar o centro-direita. Não conseguiu, claramente, e as tempestades, como a Sílvia explicou bem, a questão das tempestades não o ajudou. Em muitas vezes colocou a Constituição em causa, em muitas vezes desvalorizou o ato eleitoral em si, a ida às urnas, e naturalmente nós ontem não sabíamos o que é que a ida às, portanto, a abstenção significaria, a diminuição da abstenção. Acabou por ser maior do que as primeiras projeções apontavam. Acabou por ser maior na linha da primeira volta. O que nos surpreendeu, nós não sabíamos que mensagem é que seria, e claramente a mensagem foi de um voto de confiança à direita e à esquerda em António José Seguro. O que podemos ver no meio disto tudo é que a direita, que André Ventura diz agora liderar, votou em António José Seguro. Portanto, nesta noite eleitoral vimos claramente André Ventura a tentar encontrar um spin para encontrar um gancho. Ponto positivo no meio de uma derrota bastante avassaladora. E aquilo que podemos ver foi claramente André Ventura a não ter nenhuma narrativa por onde pegar, além de uma subida. Sim, em relação à primeira volta, em relação às legislativas, André Ventura fala também, Sílvia Mangerona, numa percentagem que está agora maior do que aquela que foi alcançada pela AD nas legislativas, embora no que toca a votos não seja bem assim. Pode ou não fazer-se esta extrapolação de resultados, falando de presidenciais e de legislativas? Poder pode. Se ela está correta, não está. Porque comparar estas duas eleições, do ponto de vista politológico, é incomparável. Até porque o universo de votantes é diferente e o número de candidatos também é diferente. Sobretudo quando falamos de uma segunda volta. Com certeza. Sobretudo quando afunilou muito mais a questão. Sobretudo quando se fala de uma segunda volta, e quando falamos aqui numa forma que André Ventura é especialista em aproveitar os recursos disponíveis a seu belo proveito. E neste caso foi dar a ênfase ao resultado percentual e não ao número efetivo de votos. Portanto, é uma técnica política que ele domina bem e que tem os seus frutos, mas não creio que esta seja o ponto principal. O ponto principal é a leitura que nós podemos fazer face a uma maioria sociológica que ainda existe, que é de direita. O facto de nós termos um hemiciclo ainda com mais de 2/3 de forças de direita é uma realidade. Isso não pode ser desprezado, nem pode ser minimizado. Agora, André Ventura e o líder do Chega arrogar-se
dessa liderança é Com base nestes resultados não faz sentido. Não faz sentido, é prematuro e eu diria que para a sua própria estratégia pessoal pode ser um caminho de pedras. Pode constituir um verdadeiro, passa a expressão, tiro no pé. E, portanto, eu pensaria duas vezes, se tivesse que aconselhar Ventura, na sua estratégia, de seguir esse caminho. Se assim fosse, como diz André Ventura, que é líder da direita, tendo por base estes resultados eleitorais, Alexandre Malhado, não poderíamos também concluir, então, que o PS voltou à maioria absoluta, tendo em conta que o vencedor é o candidato apoiado pelo partido? Será difícil para José Luís Carneiro conseguir utilizar esta vitória de António José Seguro para o Partido Socialista, visto que António José Seguro, durante toda a campanha, tanto na primeira volta como na segunda, manteve uma distância saudável, uma distância de segurança para com o Partido Socialista e tentou ser um candidato agregador da esquerda à direita. Naturalmente que José Luís Carneiro vai tentar nas próximas semanas, já começou na noite eleitoral a tentar pegar nas migalhas da vitória para si próprio, mas aquilo que podemos ver, e é esse o desafio, é que no Parlamento esta vitória terá efeitos, poderia ter maior, se André Ventura tivesse uma vitória legitimadora, Luís Montenegro estaria em sarilhos, porque efetivamente se André Ventura tivesse conseguido ultrapassar o número de votos da AD nas relativas, André Ventura poderia, como a Silvia explicou bem, rogar-se de dizer nós somos o ativo da direita mais votado em eleições. Não aconteceu, apenas obteve maior e porcentagem. não aconteceu. Mesmo assim o Governo não está em sarilhos, usando a tua expressão? Não, e aí notou-se ontem um suspiro de alívio por parte de Luís Montenegro, em que sente que vai poder agora governar. Veremos qual é que será a dinâmica parlamentar e de facto, André Ventura, vamos ver como é que vai, porque vai ter que repensar a estratégia de doravante. Este resultado de presidenciais é muito semelhante à de Macron em 2017 em França contra Marine Le Pen. Também Macron na altura conseguiu uma vitória devastadora em todo o território, uma mancha completa para Macron e, entretanto, mudou de estratégia Le Pen e, hoje em dia, Bardella consegue, efetivamente, está prestes a conseguir vencer umas eleições. Portanto, veremos se André Ventura vai ou não mudar a estratégia e veremos como é que será a dinâmica parlamentar. Silvia Mascherona, o que esperar de António José Seguro enquanto Presidente, tendo também aqui já alguns sinais dados no discurso, começou com esta mensagem de apoio às vítimas, começou a pressionar o Governo em relação aos apoios, depois disse que não seria contrapoder, não seria oposição. Exatamente. Será assim? Foi muito evidente as linhas estratégicas da sua magistratura, que eu diria que será uma magistratura de serviço, que irá imprimir e colocar muita distinção na ética, na transparência e na colaboração. Será diplomata às quintas-feiras e dará imensas mensagens para a Assembleia. Essa é a promessa e, portanto, nós vamos poder esperar aqui uma liderança, uma presidência da República muito mais colaborante, muito mais discreta, muito mais diplomática. Hoje vai ser recebido pelo Presidente da República, ainda em funções na quarta-feira. Depois há aqui um período até dia 9, que é a tomada de posse, dia 9 de março, em que vai reunir num gabinete provisório no Palácio de Queluz, onde irá formar a sua Casa Civil e a sua Casa Militar. E eu penso que é de estar atentos, todos nós, sobre quem vai ser o alvo desses convites, porque penso que o maior desafio agora, dado que nós já reconhecemos bem, enfim, quais são os objetivos e o estilo de Seguro, o desafio agora é saber por quem é que se vai rodear. E isso vai nos ajudar a perceber que tipo de presidente teremos. Sem dúvida. Poucos segundos, Alexandre Malhado, só para algumas notas sobre o discurso. Sobre o discurso, parece-me que será exatamente um presidente apaziguador. Ele terá desafios muito importantes já a curto prazo, a começar, vamos ver como é que ele aplica as promessas que fez durante a campanha, a começar por este acordo multipartidário para a saúde, veremos como é que gera também as tempestades e o pacote laboral, que é outro dossiê muito importante, e também vamos ver que a médio prazo terá no plano internacional uma geopolítica muito complexa, com os Estados Unidos sem perceber se é aliado ou não, e também, por fim, é toda a dinâmica uma dinâmica parlamentar tripartida. Vamos ver como é que gera até a relação com o seu próprio partido, que se Marcelo criou anticorpos dentro do PS, e vamos ver se Seguro cria anticorpos dentro do PS. Alexandre Malhado, Silvia Mascherona, muito obrigada. A continuação de uma boa segunda-feira. Obrigada.